Nós estamos recebendo hoje aqui Jordo Zonta, ele que é servidor público da Prefeitura do município de Salete, na função controle interno. Jordo, até para a gente iniciar, quais são as principais funções do controle interno dentro de uma prefeitura? Marcos, na verdade, o controle é um sistema, né? Aí existe a figura do controlador interno, a qual foi aberta a vaga, né, no concurso recente, Sim. em 2022, a qual eu também me inscrevi, e fui também aprovado, né? E acabei assumindo. E a função dela são muitas atribuições. Uma das principais dela não é apenas a questão de fiscalizar. É, na verdade, como a palavra controle tem um significado de Sim. ajudar a administração do município como um todo, principalmente a própria prefeita, né, os secretários, a ter cuidados com tudo aquilo que acabam fazendo, né, para não extrapolar os limites, principalmente orçamentários, né? O que muda numa prefeitura um controle interno? O controle interno, na verdade, comparando com o que era no passado, quando não tinha as controladorias, era assim, reduzir ao máximo a possibilidade de erros que vão impactar em despesas, né, ou falta de orçamento, que possam prejudicar o município em todos os sentidos, né? Inclusive, a gente sabe que o Tribunal de Contas e o Ministério Público estão muito em cima, exigindo que as prefeituras tenham um controle interno com autonomia para poder fazer a gestão dessas atribuições. O que você diz, que tendo uma prefeitura, tendo um controle interno, dificilmente vai errar. Se seguir as instruções normativas que o controlador recebe do próprio tribunal, as orientações legais previstas na Constituição, na Lei Orgânica Municipal, né, da transparência pública como um todo, em todos os seus atos administrativos, com certeza a possibilidade de erro é muito pequena. E se errar? Se errar, depende, tem que vir avaliar. Não ouviu o controle? Na verdade, às vezes, até passa pelo controlador, vamos dizer Sim. assim. São seres humanos que estão ali atrás, né? Daqui a pouco tem alguma coisa que na pressa é feita, não é observado, mas na trajetória alguém vai pegar, vai chamar atenção, né? Então, tem coisas que são fáceis de corrigir, tem coisas que talvez vai para um campo jurídico quando as pessoas insistirem, né, na manutenção daquela prática inadequada do ponto de vista da boa técnica administrativa. Eu quero entrar agora num assunto que é a audiência pública, depois a gente fala mais sobre essa questão do controle interno dentro de uma prefeitura, mas eu queria primeiro iniciar, Jordo, é divulgado com antecedência, todo mundo fica sabendo, por que o povo não gosta de participar? É uma pergunta que a gente se faz também, o que precisaria para motivar as pessoas a sentir que aquilo é importante, que aquilo que está sendo falado, né, que é o dinheiro público, de como ele é preparado, como ele é planejado, como ele é gasto, como ele vai ser investido, é de interesse porque é um dinheiro, de certa forma, de cada um. É um bem coletivo da sociedade municipal, no caso, né? Que a prefeitura tem o trabalho de preparar isso para executar as obras, os serviços públicos, e a gente ouve assim, porque na prática o que a gente vinha fazendo, até hoje a gente participou da parte, aliás, né? Sim. Participamos da Conferência Municipal das Cidades e se colocava muito essa questão assim da estimulação das pessoas a participar mais, né, das atividades da prefeitura, do município, quando são chamadas para dar opinião, para se manifestar, né? Eu penso, talvez, Marco, que é uma questão, como é uma questão técnica e precisa as pessoas estarem um pouquinho mais, digamos assim, sabendo o que podem dizer ou não dizer, tem essa dificuldade. Não sei, é uma percepção que eu penso. Sim. Assim, mas com o tempo, se participando, né, no dia a dia, vai também pegar, vai aprender, como qualquer servidor aprende, o cidadão comum também naquele momento, e a gente vai procurar também falar numa linguagem menos técnica para as pessoas compreender. Essa é uma vontade que eu também, na questão de estar atuando no planejamento, junto com os demais servidores encarregados dessa função, Secretaria de Administração, contador, né, a própria prefeita, né, todos os auxiliares diretos, secretários inclusive, para poder ter essa facilidade de compreender essa linguagem, né, mais técnica
técnica da administração pública. Como que é essa dinâmica da audiência pública? E eu já vou até te fazer essa pergunta também. A pessoa que ela participa, ela tem como interferir em algo para mudar algo nesta audiência pública ou somente vai lá para assistir e acompanhar? A verdade é assim, o que eu tenho observado assim ajudado. Já vinha sendo feito, as pessoas que faziam antes, né? Todas as pessoas preparadas também, né? Para ir lá. O que é? Tu vais apresentar, né? O que aconteceu em 4 meses da administração. Vamos pegar agora essa primeira audiência pública de 2025 da prefeita Nadir, né? O que recebeu de recursos, como arrecadação no mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, mês de abril, soma tudo isso, né? As diversas formas de arrecadação e vai jogar assim, qual as despesas realizadas também em cada área, na educação, na saúde, na obras, né? Para ter uma dimensão assim de quanto o município precisa para dar conta de atender aquilo que as pessoas, que a comunidade necessita como responsabilidade da administração pública municipal. Nas audiências mesmo, tendo uma ou duas pessoas assistindo, eu me refiro da população, porque geralmente vereadores participam, alguns secretários participam. E por que mesmo assim é feita a audiência pública? Porque é uma obrigação, né, do município apresentar a avaliação de cumprimento dessas metas, uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela foi instituída no ano de 2000, de lá para cá, né, vem se organizando toda a parte orçamentária dos municípios, de maneira geral, tanto é que foi, eu não tenho agora a data precisa, mas a elaboração do plano plurianual, né, de cada 4 em 4 anos, por exemplo, esse ano, a importância também de a gente já tentar para essa data, e é mais uma audiência pública, ou várias audiências para preparar o plano plurianual para depois enviar para a Câmara de Vereadores, eles fazem uma avaliação daquilo que vão estar recebendo da Prefeitura, né, e depois de avaliarem, talvez podem incluir alguma coisa que eles acham importante entre eles, ajustam com a administração pública se é possível também, porque o vereador em si não pode criar uma despesa sem estar ordenado, digamos assim, previsto na lei orgânica do município, né, também na lei orçamentária anual, na lei de diretrizes, né, lei de diretrizes, a LDB... Orçamentária? A lei orçamentária, né? Uhum. Então, nesse sentido, tem-se a oportunidade de participar da elaboração para 4 anos, ou seja, esse ano o PPA vai preparar a previsão de planejamento para os anos 2026, 27, 28 e 29, um ano depois dessa gestão da prefeita Nadir. Sim. E aí assim, o que vai acontecer na Câmara de Vereadores nesses anos todos, né? Vai ser encaminhado um projeto de lei, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO que se chama, né? Sim. E depois a Lei Orçamentária Anual, que é aquela que vai ser... Agora nós temos o dinheiro para executar o serviço, atender as demandas que tem na saúde, né? Pagar os servidores públicos, pagar os motoristas da educação, né? Entendeu? Os recursos. Então, a grande preocupação é essa. Com isso, a instituição, um tempo atrás, Marcos, você podia ouvir falar, a preocupação sempre era muito com o gasto só, né? Uhum. Então, a prefeitura recebia um X valor e dentro daquilo tem que se espremer o máximo para fazer o máximo. O que você quer dizer? Que está sobrando dinheiro agora? Não. É que foi organizado agora Sim. também a outra ponta. Para o município poder atender muitas demandas, precisa da arrecadação. Precisa da receita, na contabilidade se chama, né? Receitas, entradas, né? E despesas, as saídas, né? E aí tem que estar equilibrado. Então a gente sempre tem que estar avaliando, e esse é um dos trabalhos do controle interno, esse acompanhamento da execução orçamentária do município, que acontece diariamente. Né? Na audiência pública, há também abertura para questionamentos? Há dúvidas? Quais são essas dúvidas das pessoas que participam? Com certeza, sim. Como uma questão técnica, as pessoas assistem, os vereadores já estão começando a fazer umas perguntas que a gente oportuniza, esclarece os conceitos, né? Por exemplo, vai ter
a arrecadação, né? Sim. Tem as despesas primárias nominal. O que é isso? O que significa isso na prática, né? A educação, desse valor tu vai tirar o 25%, né? Na saúde, desse valor tu vai... Como é que tu chegou àquele valor base para calcular os 15%, né? Explicar isso direitinho. Quanto vai vir, por exemplo, quanto que foi investido na área da educação e na saúde para cada cidadão. Então, faz um cálculo assim, ó, do orçamento gasto nesse período, né? Vou imaginar, pessoa diretamente ou indiretamente, ela estaria sendo beneficiada com X valor. Sim. Né? Cada aluno, qual é a despesa que está sendo consumida com cada uma das crianças que estão matriculadas nas escolas, na creche, no ensino fundamental, né? E assim sucessivamente. Então, são feitos esses esclarecimentos. E isso é importante por quê? Porque a pessoa tem condição de estar fazendo o acompanhamento. Como você cita tudo isso, a todo esse controle, a todo esse... Até falar uma palavra aqui talvez que seja mais adequada, amarração. Mesmo assim, um prefeito ele pode fazer algo diferente ou está tudo muito amarrado hoje no setor público, Jordo? Cara, assim, eu me admiro quando a gente ouve denúncias de que tem, né, prefeitos sendo denunciados, né, porque de fato estão fazendo algum malabarismo que está fugindo a esse controle, né? Vamos pegar, eu não sei qual é a situação, né, não conheço, não fui atrás, do prefeito agora de Pouso Redondo que foi cassado, né? Não sei qual é a dimensão disso, provavelmente ele vai ter chance de estar respondendo, o contraditório, né, apresentar isso, mas a gente já ouvia que tinha algumas coisas, alguns malabarismos, né, que estavam apontando para alguma possibilidade assim. De qualquer forma, assim, é o tal do malabarismo, são coisas que daqui a pouco eu, como a gente já atua também nessa parte administrativa, que tem que ter acerto muito bem feito lá fora. Sim. Para chegar para dentro. Para executar, daí executa de modo formal, adequadamente, com os contratos, né? E daí acaba saindo. Mas assim, hoje assim, a gente tem umas figuras muito importantes que estão chegando para a administração pública, né? Na área de licitações, a nova lei de licitações, por exemplo, ela chama atenção, ela abre, dá oportunidades para a prefeitura ter mais jogo de cintura para resolver problemas do dia a dia, que às vezes ficam muito amarrados, né? Que também tem isso, né? Você dá oportunidade, mas também tem que ter o controle. Então está vindo duas figuras importantes para atuar na gestão municipal, que é o gestor de contratos e o fiscal de contratos. Antes não tínhamos isso, né? Inclusive a MAVE, né, através das assessorias, né, vem orientando os controladores também para já, né, colocar isso para as administrações e elas providenciar um servidor, né, que seja capacitado para atuar ou seja, alguém contratou um serviço, né, ou vendeu uma mercadoria, né? Aquela mercadoria está de acordo com as exigências, com as obrigações tratadas ali no contrato, para que a prefeitura, tenha o direito de receber um produto, de qualidade para poder distribuir aí para poder servir a comunidade. Uma obra, ela vai estar, de fato, sendo executada de acordo com as regras do contrato, o projeto e o gestor, né, vai estar acompanhando para fazer essa execução. E aí vem o fiscal, que vai provavelmente ter uma função também, uma atribuição, para dizer assim, não, esse contrato aqui iniciou, não deu para executar no prazo. Quais as razões que não deu para executar no prazo? Então, isso tudo vai estar chegando agora para os municípios também. Eu queria fazer duas perguntas em uma até para te responder. Na sua avaliação, o que a população ela pensa de um controlador interno da prefeitura, que é o teu caso, a tua função? E o que eles pensam? Que você ajuda ou atrapalha? A mesma pergunta, um prefeito. Ele pensa que um controlador ajuda a administração ou atrapalha a administração? Assim, no primeiro momento, como vem a palavra controle, né? Opa, é alguém que vem, né? Mas a visão, né? E a gente se baseia muito pelo que o Ministério Público também coloca e o próprio Tribunal de Contas. Tudo parte do princípio do diálogo, né? Então, o primeiro passo sempre tem alguma coisa a observar, tu vai falar com a pessoa.
né? Vai falar com aquele servidor, com aquela servidora, né? Ó, precisamos ajustar isso aqui. Precisamos, né? Tem um ajuste de correção aqui. Então, assim, na boa, sem dizer, né? Ameaçar, sem criar alguma sensação de... Não que isso seja sem ser frouxo. Sim. Porque vai ter um momento, se uma vez, né, tu fez, 2 vezes fez, aí tem também as providências necessárias para fazer a correção de outro modo, digamos assim, né? Na questão política, o controlador interno, como que ele age? Na verdade, assim, as nossas constituições, como a gente é efetivo, nós temos que atuar tecnicamente, nós temos que responder para a administração pública, né, aquilo que compete às nossas atribuições, né, e de modo assim impessoal, Sim. né, a atitude tem que ser e imparcial. Entendeu? Então nós temos que obedecer esse princípio constitucional fundamental para garantir o quê? A eficiência. O nosso propósito sempre é garantir a legalidade, principalmente, né? Tudo que se faz tenha que estar amparado por lei, né? A eficiência, a impessoalidade, a imparcialidade e a transparência. Ô, Jordi, e a população? Se ela detecta algo que ela tem suspeita, ela procura quem? O controlador interno numa prefeitura? A princípio, assim, como é que os poderes estão constituídos, né? Então a gente tem a Câmara de Vereadores, que é o controlador externo também. O Tribunal de Contas é um controlador externo, o Ministério Público é um controlador que interfere, né, de modo muito mais amplo, né, no controle externo. O controlador, ele é uma figura assim, que ele está internamente para atuar de dentro, ali dentro, junto da administração. Essa é a figura, né? Se chegar para ele uma informação que daqui a pouco ele tenha como comprovar, porque daí eu tenho que fazer o seguinte, eu também não é eu que vou, eu tenho que instaurar um processo. Sim. Chamo as pessoas responsáveis, né? E aí vamos montar uma comissão para avaliar aquela situação também. Então, não é uma coisa tão simples assim de tu chegar, alguém veio dizer alguma coisa e tu simplesmente já vai agir motivado com aquilo contra alguém. Não dá para fazer assim. Porque tem que respeitar o quê? O chamado de modo interno ali, mas chamado processo legal, né? Que é o contraditório, a ampla defesa, né? Então, dentro dessa perspectiva, tu também tem que trabalhar a lógica de dar oportunidade para a pessoa poder se defender, né? Porque ninguém pode ser condenado, né? Antes de uma decisão, de você ter a oportunidade de fazer a tua defesa. Jordo, nessa sua experiência de controlador interno, o que, na sua experiência e na sua avaliação, o que precisa ainda melhorar para ter eficiência e mais transparência numa administração pública? Eu tô 2 anos e... Agora, né, 2 anos e 1 mês e pouco, né, que eu entrei em abril de 2023, mas assim, a gente vai aprendendo muito. Quem pensa que não aprende, aprende muito, Marcos. Assim. Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa de servidores internos ali. A gente observa assim, todo mundo dedicado, né? Os efetivos, a gente sabe também o pessoal que é nomeado nas secretarias, né? A gente vê assim, uma dedicação para que as coisas deem certo. Graças, né, a Deus, graças a essa boa vontade, essa inteligência desses servidores, né, isso está acontecendo de um modo assim. E o que eu posso dizer assim, né, Marcos, né, a gente vai, né, só me lembro o ponto principal da tua pergunta, que eu acabei dando uma viajada e... Mais transparência, mais eficiência, né, em toda a administração. Sim. A busca é por isso, né? E a gente vai ouvindo o jeito de cada um trabalhar, percepção do que cada um pensa, o que cada um está dedicando. Vamos pegar o pessoal da área de RH, né? Um pessoal dedicado ali que está o dia inteiro para atender os servidores, né? Na melhor forma possível, está informando eles dos direitos que eles têm na medida daquilo que é a atribuição de cada um desses servidores. Pega na área, nas obras, a gente vai vendo assim, ali de dentro, como o processo acontece, né? Então, assim, é muito importante, porque
digamos assim, de maneira... no dia a dia, tudo é muito sensível, né? Tu trabalha muito com seres humanos, com as emoções de cada pessoa no dia a dia, porque nós, independente de quem está ali, seja o prefeito, no caso também os vereadores, os servidores da Câmara, do Executivo Municipal, eu tenho sempre dito isso, nós somos servidores públicos, nós temos que estar ali para servir da melhor maneira possível a quem vem procurar a prefeitura. Para um controle interno, qual que é o maior desafio? O desafio assim, vamos dizer assim, não precisando ter necessidade de estar corrigindo muita coisa. Ele só vai lá, verifica, está tudo certo, automaticamente tu assina embaixo, dando a certeza, né, que aquilo está em conformidade, né? E tem validade para qualquer situação. Alguém vem fazer uma auditoria, né? Vai lá verificar, a gente pode dormir sossegado, que não vai encontrar nada que vai desabonar ninguém aqui internamente. Sim. É feita auditoria, falando dessa palavra auditoria? A gente, assim, nós precisamos desenvolver essa prática, assim, a gente chama de verificação. Né? Então, organizar um procedimento, né, para verificar se tudo está, em cada setor, dentro dos padrões exigidos pela legislação. Né? Hoje, não somente aqui, mas em qualquer lugar, hoje os principais problemas detectados numa controladoria interna de prefeitura? Olha, Marcos, assim, como assim, o tribunal vem... hoje tem uma coisa importante. Com a inteligência artificial, o próprio tribunal já exerce uma fiscalização interna muito... Que toda a documentação, por exemplo, vamos falar da execução orçamentária, né? Todos os empenhos hoje que são registrados, cadastrados, né, já são enviados para o tribunal. Olha isso. Então, aí o tribunal... Isso é bom. O sistema é bom. O sistema do tribunal, né, já identifica... Né, já verifica se ele está de acordo, né, se ele está de acordo com a lei a licitação, né, se ele está de acordo com o contrato que foi firmado dentro daquela, entendesse? Sim. A licitação, por exemplo, tu cadastrou uma licitação, já também é enviado para o tribunal. Um contrato assinou, efetivou, né, prefeito, né, publicou, já vai também pois o chamado sistema do tribunal. Né? Então, a tecnologia, ela ajudou. Ajuda muito. E tem coisas que o tribunal, que nós, controladores, acabamos porque a gente não tem acesso a toda a documentação no mesmo instante. Imagina, né? Sim. Por isso o servidor, por isso tem um sistema de controle. O servidor de cada área, ele também é um controlador. Né? Ele também vai ter as instruções necessárias para executar aquele serviço da melhor forma possível. Né? Então, ele está no sistema de controle, sem ser o controlador interno, naquela figura que vai, digamos assim, dar a validade, né, do ato administrativo encerrado, vamos dizer assim, sim. naquele fluxo, né, de atividade, né, desde o início, o meio, né, e o fim que o serviço foi realizado, né, o pagamento foi liquidado, foi efetivado, né, pessoa que vendeu o serviço, que entregou a obra, né, saiu satisfeito, o cidadão que vai usar a obra, vamos pegar essa rodovia, esse asfaltamento aqui, né, querendo não, que maravilha isso para cá, né? Sim. Entendeu? Então, quer dizer, teve todo um trabalho desde licitação. Aqui é Carlos Belletti, né? Sim. Entendeu? Há pouco tempo eu fiz a prestação de conta dos valores investidos nessa rodovia para mandar para o Estado e para o Tribunal de Contas. Sim. Né? Jordei, você falou, né? Você tem um controle da administração, mas quem controla o controlador? Aí vem o tribunal, né? O É. próprio tribunal, sim, a gente tem. E o próprio Ministério Público. Aí nós temos internamente esses sistemas, mas nós também devemos obrigação ao Tribunal de Justiça. Tu responde também? Se tiver alguma eu tenho tanta responsabilidade quanto o prefeito. Se, digamos assim, eu não vou imaginar assim, vou pegar o exemplo lá de Pouso, que é pertinho nosso Sim. aqui, né? Pelo que eu sei, a controladora não tem responsabilidade porque ela
fazia, uma controladora lá, né? Sim. Foi fora da prefeitura? Não sei dizer, eu não li, eu tô, né? Me abstive de olhar isso, porque a gente tem tanta coisinha para fazer, tem essas coisas para preparar, né? E daí, quando eu entro lá, eu mergulho, né? Nas atividades do dia a dia, assim. Até minhas coisas particulares a gente já está deixando um pouco de lado, né? E para absorver melhor o meu envolvimento assim, na questão que é essencial da administração, né? Uma coisa que a gente, já desde o banco, a gente sempre teve essa dedicação, né? Sim. Em tudo. E aí você falou Ministério Público. Qual que é o contato do Ministério Público com o controlador de uma prefeitura? Na verdade, a gente não tem assim nada direto, né? Porque o Ministério Público ele é movido também pelo sistema de controle externo, né? Câmara de Vereadores tem essa atribuição, né? O vereador, né? Você diz quando há uma denúncia, eles solicitam para o controlador. Não, o Ministério Público. Daí o Sim. Ministério Público pode chamar a atenção do controlador. E chama sim, né? A gente sabe que tem questões, né, jurídicas que o controlador que o controle, né? O sistema de controle interno. Aí vê quem vai adequadamente responder aquela questão, aquele assunto. Porque tem também, quando vem o Ministério Público, também envolve o jurídico, né? Não é o controlador diretamente, né? Sim. Antes da gente só finalizar aqui, até para a gente entender, talvez numa linguagem mais para que o ouvinte que está nos acompanhando e nos assistindo, o dia a dia de um controlador, ele tem um planejamento ou todo dia a mesma coisa? Tem uma rotina, né? Então, a gente tem uma rotina. A primeira coisa que a gente faz de manhã é organizar a nossa a agenda, né, e a programação do dia a dia, né? Tu acessa o site do tribunal para ver o que tem de novidade nas comunicações dos tribunais, o diário do Tribunal de Contas, né, o que tem de novidade, né? E a gente aprende muito vendo casos que tem nos municípios, né? Aí vem normativas, tem que responder muitos levantamentos, né? Então, tem essa parte das comunicações, aí a gente parte para uma coisa que eu faço diretamente, estar controlando muito assim a entrega das informações para, né, o Tribunal de Contas, que é feito semestralmente, mas tu acompanha as nossas certidões, as negativas, né, que é um trabalho assim, para o município nunca ter problema quando tem um dinheiro para liberar, né? A certidão não está, né? Tá positivada, né? Aqui no estado, né? Não foi informada a Secretaria do Tesouro Nacional de um relatório que precisava ter chegado. A área de educação, por exemplo, é muito cobrada, a área da saúde é muito cobrada. Então, tem assessorias cuidando exatamente para cumprir os prazos de todas as informações dos gastos realizados, para não travar esse tipo. Por isso, assim, a gente aprendeu com a Solenir, principalmente, né, ter esse cuidado, né, porque a prefeita vai a Brasília, né? Chegou lá em Brasília, daqui a pouco, assim, não, mas a senhora não vai liberar esse recurso porque tem um problema aqui, ó, bateu na trave aqui. Nossa. Entendeu? Pensou o constrangimento até, né? Entendeu? Então, por isso a gente tem um cuidado grande com isso. Mas é uma coisa simples de fazer no dia a dia, porque tu aprendeu tocar a bola, né? O controle da execução orçamentária, né? E aí tem essas coisas agora que estão vindo, né? Todo mês tem muita coisa, né? Que é assim, emissão de relatórios a cada bimestre, né? Que a gente tem que fazer, o controle, preparar esses relatórios, registros contábeis, né? Que são atribuições que são ligadas. Então, eu posso dizer assim que a gente está fazendo algumas coisas, não só do controle também, né, para ajudar nos serviços estarem fluindo bem, né? E até para entender também como é que funciona melhor a contabilidade, né? Para ajudar nisso que a gente pode, né? E com as empresas de tecnologia, que a gente tem que estar em diálogo com elas. Por exemplo, nós temos a empresa que já há muitos anos trabalha com a prefeitura, né? Que prepara esses registros todos, né? Para enviar para o tribunal. O tribunal tem o sistema lá, esses sistemas têm que estar casadinhos, né? Para poder estar um emitindo e o outro recebendo a informação. Daqui a pouco o tribunal emite uma exigência, essa empresa, que no caso é a IPM, que a gente sabe quem, né, tem que se adequar àquilo que está exigindo lá. E daí nós temos que saber como que nós vamos fazer aqui. Aí o controlador também tem que estar acompanhando isso para instruir os servidores, né, junto, né, para poder dar conta de conseguir preparar aquela informação que vai ser enviada de um modo diferente do que era feito.
Sim, sim. E o controlador pegando férias, quem fica no lugar do controlador? Isso é um desafio que a gente vai ter que estar trabalhando, né? Por exemplo, quando faleceu o Moacir atuava nessa área do controle, eu fui saber agora, né? Veio a Neuma, que hoje é a secretária de administração, sendo que caiu todo mundo um choque, de um dia para o outro, o cara, né? Como é que vai fazer, né? E daí já estavam habituados com muitos serviços que ele fazia. Sim. O Moacir fazia muita coisa também, a gente lembra disso, né? Muito dinâmico sempre, né? Então, e aí, então tem que, o que eu né? Eu vou estar sugerindo, né? Vou adiantar, né? Já aproveitar para a prefeita, né? A administração, é assim, ter alguém preparado para poder sair o cara, Sim. ter alguém que possa estar respondendo basicamente pela rotina do dia a dia enquanto ele estiver afastado, né? Sim. Ou fica doente, não é só férias, né? Sim, sim. Vamos imaginar, né? Alguém, por qualquer outra razão, tenha que se afastar por uns dias, né? Sim. Entendeu? Jordo, agradecendo, né, pela sua participação, acho que a gente sabe que é um resumo, e o espaço aqui, então, para o convite, para o pessoal estar participando dessa audiência pública nesta quinta-feira, dia 29 de maio. 29 de maio. É a primeira do ano. É às 18 horas. Na verdade, a segunda. A segunda? É a primeira desse quadrimestre de 2025, porque a gente fez a primeira do ano, foi a do último quadrimestre de 2024. Olha que só. foram os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Agora é janeiro, fevereiro. Então, assim, Marcos, agradecer também a oportunidade, né? E convidar você, né? Ouvinte da 105, para estar participando. É aberto a todos os cidadãos que você tem interesse, vai lá ouvir, tem vontade de fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, estamos à disposição para responder. Ninguém vai cercear ninguém de nada, né? Sim. Essa é a vontade da transparência, entende? Então, a disposição sempre é essa administração também, né? Assim como as outras sempre tiveram abertas, né? Para poder estar atuando da maneira mais transparente possível, Marco. Então, seja bem-vindo, né? Estaremos lá às 18 horas para estar dando início, então, à apresentação da avaliação das metas fiscais deste primeiro quadrimestre de 2025. Geralmente 1 hora. 1 hora, normalmente. E tem uma coisa importante que vai estar acontecendo também, uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, né? Depois vão participar da audiência também, né? E assim, e convidar especialmente também, aproveitando, Marcos, né? Os próprios servidores, né? É importante que o servidor também esteja inteirado dessas informações para saber o que está se dizendo, né? Uhum. Porque muitas vezes o servidor é questionado sobre alguma coisa Sim. e pode não, naquele momento, esclarecer do que se trata. O café é por conta do controlador. Na verdade, assim, a gente não tem feito café para esse tipo de atividade, mas eu estava pensando daqui a pouco em propor isso também, né? Com motivação, né? Tá bom, Jordo, muito obrigado. Jordo Zonta com a gente, ele que é servidor público da Prefeitura do município de Salete, ele é o controle interno, né? A gente acompanhando agora aqui, né, a fala do Jordo, né? Muito importante por uma prefeitura, por uma administração, e a gente sabe que para a própria população também é uma segurança a mais dentro do setor público. E aqui na técnica, o Muriel Canã.